Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Livro psicografado por Robson Pinheiro. Pelo espírito Ângelo Inácio. Resumo do capítulo 4. Senhores da escuridão. Primeira parte. As obsessões, chamadas complexas, que abarcam implantes de larvas e aparelhos parasitas, magia negra, emprego de seres artificiais e outras técnicas similares, forma um quadro que não pode ser enfrentado unicamente através do diálogo convencional das reuniões mediúnicas. Assim, iniciou a exposição que viera ministrar para Ângelo, o espírito Joseph Kleber, especializado em física, medicina e outros ramos da ciência sideral. A existência dos dragões, dos chefes de legião e de muitos dos magos negros é bem mais antiga do que a história das civilizações terrenas. Sua origem remonta a outros mundos e aos exílios planetários, dos quais esses seres vieram em situação de banimento cósmico. As descobertas e o desenvolvimento tecnológico avançados pelos habitantes desse mundo de natureza inferior podem beneficiar a humanidade. É que as ideias e invenções, ou ao menos as intuições que lhes dão origem, têm ponto de partida no mundo extrafísico, de onde seguem em direção ao panorama dos encarnados, no qual cientistas e pesquisadores aprendem mais ou menos intensamente as emanações desse universo, além das fronteiras da matéria. Além do mais, quando alguma dessas inteligências extracorpóreas invulgares encontra um caminho mais ético e enobrecedor de vivenciar suas experiências, em geral não perderá, no processo de reencarne, o conhecimento adquirido. Na questão energética, no campo astral, há uma dependência e uma busca insaciável por ectoplasma por parte dos cientistas das sombras e de tantos outros, como temos podido observar. Os espíritos especialistas, cientistas e magos do submundo astral, ao longo de milênios, descobriram uma maneira de promover a sucção das reservas naturais de energia. Aprenderam a explorar as reservas do ambiente humano, próprias dos encarnados, como o ectoplasma e as energias da natureza física, e a influenciar os elementos pressurizados no interior do planeta. Extraem a energia contida nos minerais radioativos encontrados no interior da crosta terrestre, no magma ou no solo dos oceanos. Ambos constroem armas que se assemelham àquelas existentes no mundo físico. De um lado, os chamados obsessores, os especialistas envolvidos nas obsessões complexas. De outro, os próprios guardiões, responsáveis pela ordem e pela disciplina nas dimensões astral e física. Embora o objetivo dessas armas não seja o de matar, pela simples impossibilidade de ser morto o habitante da esfera astral, isso não significa que sejam menos perigosas. Outras têm a finalidade de paralisar ou interromper a conexão do cordão de ouro, que liga o corpo astral ao corpo mental,
causando o desligamento temporário do espírito de seu perispírito, o que, atordoado, apresenta inconsciência mais ou menos duradoura. Há aparatos bélicos que visam induzir as vítimas a estados hipnóticos mecânicos, com irradiações na faixa do ultrassom. Há ainda aqueles armamentos mais potentes, equivalentes à artilharia pesada dos militares, responsáveis por desarticular ou desmantelar as criações fluídicas, as bases, as construções e os equipamentos de seres extrafísicos. Ângelo, Raul e Pai João agora visitariam uma região de maior densidade de vibrações grosseiras. Essa região astral localiza-se num vale. Montanhas altíssimas podiam ser avistadas de longe. A cidadela que visitariam pertencia a uma das regiões mais insalubres do plano astral. Segundo as informações obtidas pelos guardiões da noite, as experiências levadas a cabo naquela comunidade do astral pareciam focar as pessoas religiosas, isto é, aquelas que tiveram um envolvimento mental e emocional mais intenso com algumas religiões da Terra durante sua última experiência física. Desencarnaram, mas permaneceram apegadas à culpa e aos conceitos extremos que abrigaram em suas mentes, de tal forma que se estabeleceu um clima mental favorável à ação dos magos negros, que impunham grave processo obsessivo a todos. Aproveitando-se do círculo vicioso de culpa e autopunição que os localizou nas regiões inferiores, o mago responsável por aquela colônia desenvolveu uma técnica que fazia com que cada um enxergasse nele o líder máximo de sua denominação religiosa, num autêntico processo de fascinação. Para os espíritas, ele refletia a imagem de Kardec. Para os evangélicos, era um anjo que vinha em meio às nuvens do céu. De acordo com a visão dos católicos, um santo. Umbandistas e esoteristas, por sua vez, viam nele um iniciado da fraternidade branca. Profundo conhecedor de artimanhas psicológicas e dos anseios e projeções de almas aflitas, reuniu a todos sob o pretexto de que juntos deveriam avaliar suas vidas e assim acreditavam se preparar para a nova chance que lhes seria concedida pelo Pai. Pai João convidara uma equipe de guardiões para os acompanhar. Em sua jornada de estudos, Ângelo ficava conhecendo diversos grupos de guardiões, cada um dedicando-se a tarefas especializadas de amparo, assistência e proteção a pessoas e lugares. Todavia, os seres convocados por Pai João, desta vez, definitivamente, pertenciam a uma categoria diferente daquelas que conheceram até então. Eles se denominavam guardiões da noite ou especialistas da noite. Pai João os incentivou a conversar com um dos especialistas da noite enquanto se dirigiam ao acampamento dos magos negros. Após serem apresentados a Jamar, identificado como dirigente daquela equipe, iniciaram com ele intensa conversação. Raul e Ângelo pediram para ele descrever suas atividades
E ele não se fez de rogado e começou a dizer: somos uma equipe especializada no trato com os magos e a milícia negra que mantém. Os magos, desde as épocas mais remotas, organizaram-se em facções muito fechadas, sendo que cada agrupamento é governado por um único mago negro. Evitam, enquanto podem, a reencarnação, mas quando a ação telúrica ameaça a estabilidade dos centros de força de seu perispírito, não há como impedir o renascimento. Essa força, que é própria do planeta Terra, exerce ação constante sobre os corpos espirituais na erraticidade, atraindo-os em direção à crosta, de modo análogo à gravidade, porém induzindo-os ao útero materno. Alguns protelam a reencarnação o máximo que podem e não reencarnam há milênios. É perfeitamente possível protelar a reencarnação por tanto tempo, mas não por tempo indeterminado, pois a atração telúrica faz com que as partículas astrais, componentes do perispírito, percam o poder de coesão, o que provoca a degeneração progressiva da forma humana, originalmente mantida pelo corpo astral, fazendo com que os magos vá perdendo a sua forma humana. Há um momento, portanto, em que os magos têm de reencarnar, senão podem se transformar em ovoides, perdendo de vez a aparência perispiritual e retrocedendo a uma forma mental inferior. Os magos não aceitam, de modo algum, correr o risco de perder, ainda que temporariamente, a memória dos fatos que vivem no plano astral. Não estão dispostos a abrir mão do poder que detêm nas regiões inferiores. E nesse contexto, a reencarnação configura-se num entrave aos seus planos. Por essa razão, estão determinados a evitá-la, adiando por um tempo sobremodo longo o retorno ao corpo físico. O problema enfrentado pelos magos foi aparentemente solucionado com o sistema de sucessão de poder entre os representantes das sombras. Sem desejar abdicar do domínio mental sobre seus subordinados, estabeleceram que seriam substituídos apenas durante o período reencarnatório por outro mago que apresentasse condições para exercer o comando entre os espíritos das trevas. O candidato à sucessão seria submetido a um rigoroso tratamento hipnótico pelo mago negro, que deve reencarnar, a fim de garantir que não usurpasse o poder indefinidamente. A hipnose profunda é a garantia de que, ao retornar à dimensão astral, o poder imediatamente retorne ao primeiro mago negro e tudo continua de forma como programaram. Existe permanente disputa pelo poder entre as diversas facções de espíritos desta dimensão inferior. Diante da necessidade de estabelecer um planejamento duradouro que abrangesse um período mais ou menos longo, correspondente ao intervalo de uma encarnação, elaboraram uma especialização para sentinelas das sombras, compondo a chamada Milícia Negra dos Magos. Criaram assim um sistema que visa lhes assegurar a colaboração de uma espécie de guerrilheiro que tem diversos objetivos, entre eles o de exercer constante vigilância
sobre aquele que for substituir cada mago enquanto permanece reencarnado. Os sombras, como são conhecidos os soldados dos magos, são monitorados psíquica e completamente pelas mentes dos maiorais das trevas. Esses seres sofrem uma espécie de lavagem extracerebral por parte dos magos. Entre os sombras, os que foram submetidos ao controle mental intensivo e específico com a finalidade de vigilância nunca são conhecidos pelos sucessores ou substitutos dos magos. Eles se misturam aos demais sentinelas, de forma tal que exercem o papel de agentes secretos dos magos negros durante o período em que o estejam reencarnados. Dependendo da lucidez e da disciplina mental do reencarnante, já no útero materno, começa a exercer influência sobre a formação do embrião e, conforme seus interesses, manipula, inclusive geneticamente, seu futuro corpo, de modo a propiciar, entre diversas aptidões, o desdobramento consciente. Assim, ao longo da vida física, pode policiar seu território astral e exercitar seu poder, ainda de que modo menos intenso, mas nem por isso ineficaz. Desdobrado durante o sono físico, retorna ao seu posto de comando nas regiões inferiores do astral e então vive duas faces da realidade. Uma como encarnado, quando pode difundir suas ideias entre os homens, e outra no astral, enquanto seu corpo físico dorme, de maneira que se mantenha ainda como controlador das falanges sombrias. O inquisidor Tomás de Torquemada, 1420 a 1498, e Rasputin, 1869 a 1916, que hoje é um dos mais temidos magos negros do astral. Tanto quanto muitos outros, são exemplos de espíritos que se viram obrigados a reencarnar para não perder a forma perispiritual. Rasputin, além de exercer seu império e fascínio sobre o czar e a czarina russos, ao dormir, continuava a elaborar seus planos de dominação das consciências e a comandar as falanges das trevas que mantinham estreitas ligações com ele. O Ayatollah Khomeini, 1900 a 1989, ditador que ocupou o poder do Irã durante 10 anos. Também é um mago negro que provoca grande assombro entre os habitantes do astral. Embora seus objetivos sejam antagônicos aos de Rasputin, o que os torna inimigos. Ambos têm em torno de si sistemas rivais de poder. Mesmo durante a encarnação, desdobrado através do sono físico, Khomeini conseguia manter o dirigente escolhido para sua sucessão no astral sob intenso controle hipnótico. Dessa forma, garantiu pessoalmente a consecução de seus projetos nas regiões inferiores. Portanto, agia em duas dimensões da vida ao mesmo tempo. Rasputin, igualmente, fazia esse papel de agente duplo, elucidou Jamar. Ora, na vigília física, com ascendência sobre os que orbitavam em torno de si, ora no plano astral, enquanto dormia,
não abandonava sua posição de supremacia entre os desencarnados. O mago russo exercia tão grande domínio mental sobre seus subordinados que nenhum deles pôde se furtar a seu jugo. Quanto aos czares, ao desencarnar, permaneceram sob o braço forte do influente mago, que, durante a vida física, os submetera completamente. Como a maioria dos médiuns e dirigentes espírita ainda não despertou para a realidade das obsessões complexas, os magos encontram vasto campo de ação entre os encarnados. Muitos dirigentes espíritas não aceitam sequer a existência da magia negra, vendo nos magos apenas espíritos ignorantes que tentam nos enganar com sortilégios e mentiras. Muita gente confunde magos negros com feiticeiros. Enquanto os magos negros são conhecedores de certas leis do mundo oculto, os feiticeiros podem ser considerados a degeneração dos magos, isto é, mesmo que representem uma força considerável nos casos de obsessão, não detêm o saber milenar que possuem os magos. Ainda fazem uso de matanças, ebós, despachos e oferendas como forma de canalizar suas energias para as pessoas visadas. Os magos negros não agem dessa maneira. Possuem requintes de elaboração e sordidez em seus projetos, que os feiticeiros estão longe de alcançar, pois aqueles são iniciados dos grandes templos do passado remoto e exímios manipuladores das forças mentais. Os magos podem, por exemplo, controlar completamente os elementos naturais que utilizam como seus agentes, além de impor a seus subordinados estreita submissão às suas mentes poderosas, em caráter duradouro. Ao contrário, para se ter uma ideia, há feiticeiros que, ao ingressar na erraticidade, tornam-se presa tanto das entidades como dos elementais escravizados por ele, denotando seu despreparo e sua capacidade limitada. Os comentários estavam ficando cada vez mais interessantes e envolventes, mas o guardião da noite interveio com uma orientação de precaução e disse a eles: precisamos ficar mais atentos agora, pois estamos cada vez mais próximos do acampamento dos magos. Aconselho que nos servamos de um veículo para facilitar a locomoção, pois, a partir daqui, as vibrações se tornam bem mais grosseiras, exigindo de nossa parte maior concentração de energia. Adentraram os portões da cidade, na qual os magos usavam muitos espíritos como cobaias de suas experiências. O local parecia em rebuliço depois da fuga do mago negro. Acredito que os seres que ali eram mantidos em regime de prisão tenham ficado completamente dependentes, já que haviam sofrido uma espécie de reprogramação mental. Religiosos e indivíduos que ocuparam cargos eclesiásticos, médiuns que não honraram o divino legado que lhes foi confiado, representantes de instituições de diversas filosofias espiritualistas, todos desencarnados, além de alguns poucos encarnados desligados temporariamente de seus corpos físicos. Eram vistos andando pelas ruas
daquela cidade das sombras. Os magos negros são espíritos especializados em manipulação de fluidos da natureza e exímios conhecedores das leis que os regulam, recebendo iniciação espiritual nos diversos templos da antiguidade e de civilizações ainda mais remotas. E, como iniciados, forjaram seu conhecimento e sua disciplina mental em anos e anos de adestramento das faculdades da alma, sob a tutela de seus superiores hierárquicos. Como regra, toda iniciação foi realizada para o bem, para o uso dos elementos da vida oculta, com o intuito de auxiliar a humanidade. Em geral, a pessoa era admitida nos colégios iniciáticos desde cedo, a partir dos 7 anos de idade, até que, ao completar 42 ou 49 anos, era recebido como mago maior ou alçado à categoria de grão-mestre daquele templo de sábios. A partir de então, o mago branco estava apto a conduzir outros aprendizes, formando novos colégios iniciáticos. Algumas pessoas, desenvolvendo a sede pelo poder e pelo domínio mental sobre os demais membros de suas ordens, acabaram desvirtuando-se e desviando-se dos sagrados objetivos para os quais lhes foram concedidos os poderes iniciáticos, conforme se dizia na época. Nasciam então os magos negros, revoltados e gananciosos, desejavam a todo custo subjugar os grupos a que pertenciam, deixando-se transformar com a inveja que sentiam de seus superiores e fomentando assim o espírito de insurreição e tirania. Aqueles magos do plano extrafísico, cuja iniciação e formação oculta sucederam em regiões da Mesopotâmia, da Caldeia e da Pérsia, utilizam-se hoje de seus pupilos encarnados no Oriente Médio como suas marionetes. Tem um verdadeiro exército à disposição entre os indivíduos pertencentes aos grupos radicais e adeptos de regimes extremistas que lá vigoram. Estes, ao desencarnar, muitas vezes são convertidos definitivamente em sentinelas e agentes daqueles magos. Além disso, como cederam à pujança e à fascinação pelo poder ainda encarnados, é com pouco esforço que os magos os manipulam após a morte do corpo. Aqueles que disciplinaram seu pensamento e adquiriram seus conhecimentos na época do Egito, nos templos de Karnak, Heliópolis e outros centros de referência, além, é claro, daqueles advindos da Atlântida, distinguem-se pela atuação no âmbito da mente. O uso, a manipulação e a exploração da faculdade de pensar e do corpo mental, com todas as consequências advindas desse saber, constituem sua especialização. Desencarnados sintonizam-se com as hostes das sombras, visando a ascendência sobre cientistas, psicólogos, médicos e psiquiatras, também afinados com seus propósitos. Esses profissionais podem se transformar em instrumentos da ação perversa dos magos,
sem que o suspeitem, pois a influência desses espíritos desajustados é discreta, imperceptível ao olhar desatento, ao menos até se instaurar mais definitivamente. Empregam força mental, hipnose e magnetismo, promovendo inclusive o sequestro do duplo etérico de encarnados para experimentos, nos laboratórios que administram em aliança funesta com os cientistas do mal. Nesse ajuste maléfico, engendram elementais artificiais para contaminação mental, com o objetivo de direcionamento do corpo mental dos encarnados e do domínio psicológico sobre as massas. Do aprimoramento desse processo surgem os chamados clones de encarnados e mesmo de outros espíritos, pois conseguem implantar nos elementais uma memória fictícia, um dado conteúdo mental com vida temporária que os anima, portanto, igualmente artificial. Já deparei com casos assim, disse Raul. Entretanto, vi apenas clones de encarnados, encontrados em bases das sombras. Não sei nada a respeito de clones de desencarnados. Poderia dar um exemplo? Claro, Raul, continuou Pai João Kubu. Conhecemos muitos agrupamentos espiritualistas ou espíritas, tanto quanto médiuns sujeitos a longos anos de fascinação, conforme classificou Kardec, que julgam ser devidamente acompanhados por seus mentores. Em inúmeros casos, o que em inúmeros casos, o que denominam de orientadores espirituais nada mais são do que clones estruturados de tal forma a permitir manipulação à distância. As criaturas artificiais obedecem ao regime imposto pelas trevas, mas são percebidos próximos de seus médiuns como mentores elevados, que vêm em missão junto a seus pupilos. Instauram-se, assim, obsessões graves e de difícil resolução, perpetradas por magos negros interessados na condução de sensitivos e de grupos. As trevas têm se especializado e aprimorado cada vez mais intensamente seus métodos, mas, infelizmente, a maioria dos grupos espíritas e umbandistas ainda prefere cristalizar-se na metodologia consagrada ao longo de décadas. É inadiável a atualização dos métodos espíritas e umbandistas, em face dos ataques cada vez mais elaborados dos emissários das sombras. Não adiantam apenas palavras decoradas de trechos do Evangelho ou conceitos apreendidos nas aulas de catequese espiritual, perante a doutrinação de espíritos. Portanto, no âmbito da terapia espiritual, também o diálogo precisa ser reformulado em seus princípios, incorporando elementos da programação neurolinguística, da psicologia, em suma, das áreas da comunicação e das disciplinas que tratam do conhecimento da alma humana. Nada de pregação estéril, em vez disso, conversas que busquem revelar para si mesmas o íntimo das próprias criaturas em desequilíbrio, habilidade em que era mestre o nosso Senhor Jesus.